Bom dia, pessoal de Tal 3. Hoje nós vamos falar sobre o cubismo, o futurismo, o suprematismo e o construtivismo. Tá? Nós seguimos falando aqui sobre os movimentos de vanguarda europeus do final do século XIX e que são precursores do movimento moderno nas artes. Esses quatro movimentos eles estão bastante interligados. Tá? Aqui a gente tem um acontecimento já bastante diferenciado do que a gente viu nas últimas aulas. Nas últimas aulas a gente estudou o Artes e Ofícios, o Arts and Crafts, estudamos o Art Nouveau, que é também conhecido como Arte Nova, e a Secessão Austríaca, tá bom? Eram movimentos bastante focados nas artes decorativas, com expressão também na pintura, na arquitetura e em outras artes. E eram movimentos que buscavam novas formas de expressão estética e novas fontes de inspiração em artes como as artes orientais, por exemplo. Tá? Movimentos que buscavam responder à novidade da indústria, da industrialização, responder às novas necessidades urbanas e arquitetônicas, baseados também nas novas possibilidades trazidas pela indústria, com o uso do metal, o uso do vidro, o uso dos novos materiais e técnicas construtivas, tá? Incluindo aí as instalações prediais e as instalações urbanas, só que nós não falamos sobre cidades nas últimas aulas. Bom, então hoje nós vamos falar sobre o cubismo, o futurismo, principalmente o construtivismo. Então eu vou encerrar essa câmera aqui que eu estou usando. Vocês vão ver que eu estou com duas câmeras hoje, mas essa aqui eu vou encerrar, eu vou ficar só com áudio nela, tá bom? E na outra eu vou transmitir a apresentação. Cubismo, a concepção do espaço-tempo. Joia. A perspectiva, desde que os renascentistas tinham descoberto, vocês sabem que a perspectiva é uma ferramenta da geometria, né? Uma ferramenta da matemática, e foi descoberta pelos artistas, é um dos fatos constituintes mais importantes na pintura, desde o período dos renascentistas até o século XIX. Esse é um dos antecedentes mais importantes do cubismo, porque a questão da perspectiva vai ser preponderante no cubismo e vai se transformar também completamente. Na França, ela tinha, em torno de 50 anos, se tornado o berço da pintura no Ocidente. Vocês sabem que, tradicionalmente, o berço da pintura, o berço das artes europeias, sempre havia sido a Itália, né? Mas com o advento da indústria, dos processos industriais, a França acabou se tornando central nesse sentido. Jovens pintores de talento como Pablo Picasso, espanhol, e Le Corbusier encontraram inspiração em Paris, aliando as suas capacidades à tradição artística local.
Havia nos meios artísticos uma certa fadiga pelo desenvolvimento até então muito linear da pintura. Que intenções estéticas o cubismo traz? Que novidades o cubismo traz? Assim como na física moderna, o espaço e o ponto de vista não são mais concebidos de forma estática, mas dinâmica, em movimento. Então, o cubismo insere o espaço-tempo, insere o ponto de vista a partir do movimento. O cubismo representa uma nova relação do artista com o espaço, reproduzindo objetos e ambientes não de um único ponto de vista, mas de pontos de vista diferentes, relevantes, circundando esses objetos e tentando aprender sua constituição externa e interna. Então é acrescentada uma quarta dimensão àquelas três dimensões do Renascimento, que é o tempo. Isso traz para a gente um princípio da vida moderna, que é a simultaneidade, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não houve uma invenção do cubismo, mas uma pesquisa coletiva de experimentação. Uma pesquisa que foi quase laboratorial, quase científica. O que quer dizer isso? Não teve um artista que inventou o cubismo, né? Isso foi algo que aconteceu coletivamente. Nessa nova relação entre espaço e tempo, o plano é o primeiro elemento compositivo que é desenvolvido. Abandona-se aquela perspectiva renascentista, que é uma perspectiva em pontos de fuga. O objeto muitas vezes passa a ser geometrizado ou achatado, desalinhado, de modo que ele possa ser estudado sob diversos pontos de vista. A cor é o segundo elemento importante. Até então, as primeiras pinturas cubistas ainda reproduziam tons cinzentos ou terrosos, mas, num outro momento, a cor passa a ser muito importante. A colagem tem papel importante na experimentação cubista, porque ela traz à tona possibilidades novas de uso das texturas e do pigmento, contribuindo muito para o desenvolvimento da cor na arte cubista. Alguns expoentes são Pablo Picasso, Georges Braque, Le Corbusier, acreditem, ele participa do cubismo como pintor também, tá? Mas na arquitetura ele é considerado um dos expoentes. Amédée Osanfin, Moholy Nagy, Vantogerloo, Kazimir Malevich. Na verdade, o Malevich ele é mais um participante do suprematismo, e o suprematismo sofre muita influência do cubismo, tá? Ele vai fazer estudos plásticos a partir da inter-relação, da suspensão e penetração entre volumes. Então, o Malevich vai trabalhar muito com volumes físicos, com maquetes. Tá? Não é que ele só faça isso, mas que para a gente na arquitetura isso vai ser muito importante. Os arquitectonem, o Rietveld, o Schröder, entre outros. Tá? O Pierre Mondrian também e o Van Doesburg, que são expoentes do neoplasticismo na Holanda. O volume tridimensional é reduzido a um novo elemento de plasticidade, que é o plano. Eles desenvolvem na Holanda a revista Stil, movimento chamado de Stil, que mostra habilidade para explicar a nova extensão do sentido de espaço. Aqui Georges Braque, algumas pinturas dele, ainda mostrando. Eu procurei apresentar algumas pinturas que mostram uma concepção do espaço ainda numa perspectiva de primeiro plano, segundo plano, e depois uma perspectiva mais desconstruída, né? Olha aí. Então, de cada artista, eu procurei primeiro mostrar pinturas em que a gente percebe uma construção um pouco mais tradicional do espaço. E depois as pinturas em que eles fazem uso dessa noção de espaço-tempo. Então, é importante perceber como que
ele não deixa de ter domínio da perspectiva, tá? Da perspectiva em pontos de fuga, da isometria, tá? Ele tem domínio da luz também, tanto que a gente percebe o primeiro plano, um segundo plano que é mais escuro, está mais distante da gente, tá? Olha aqui a mesma coisa, é um cenário urbano, a gente sabe que o que está mais distante está com dimensões menores. Na realidade, essa constituição de casas e telhados dispostas aparentemente de forma aleatória inspira muito o George Braque, né? Ele está buscando isso aqui, olha. Nessa outra pintura, a gente vê que a inspiração é a mesma, né? São as casas e os telhados dispostos dessa forma que parece bastante aleatória, justamente porque a gente não está vendo a disposição das vias. Vocês vão ver como que o estudo da anatomia muscular vai ser importante também para os cubistas. Isso aqui é uma imagem de natureza morta, tá? É um cesto com frutas. Olha aqui os tons cinza e terrosos, né? Típicos dessa primeira fase do cubismo. Aqui uma banda de músicos. Novamente, uma banda de músicos. E aí a gente vê o quanto o Braque começa a alcançar uma abstração nas pinturas dele. Aqui a fase da colagem. Ele mistura o desenho com colagem, né? Não é apenas colagem, mas a colagem dá para se aliar perfeitamente à noção de cubismo. Uma flauta desenhada ali. Eu acho que o Picasso também tem essa fascinação pelos instrumentos musicais. Mais uma vez a natureza. Aqui, Pablo Picasso, espanhol. Olha aí, a moça tocando um alaúde. Os tons terrosos e gris. A gente vê dentro de uma mesma pintura do Picasso diferentes formas de representação da figura humana, não é verdade? Não apenas no espaço-tempo, a imagem do homem, por exemplo, ali em cima, que a gente sabe que ele está sendo visto de frente, mas a gente vê o rosto dele de um lado e do outro. As damas aqui embaixo sendo vistas, uma de lado, outra de frente, mas também outras personagens humanas que já são desenhadas apenas sugestivamente
no canto inferior direito da imagem. E a figura de um cachorro também. Eu selecionei de propósito algumas obras do Picasso e do Braque que representassem cenas urbanas, que representassem elementos arquitetônicos, tá? Para que vocês vissem a relação da pintura com a arquitetura, que vocês vissem a relação do cubismo com o futurismo e com o cubofuturismo russo, que será chamado de construtivismo. Tá? Então guardem essas imagens na mente de vocês para o que a gente vai ver em seguida. Esse quadro é famoso do Picasso, a mulher chorando. A parte do rosto dela que está molhada de lágrimas muda de cor. Esse quadro tem uma análise no estudo que vocês perceberam. É uma das obras mais famosas dele, não é à toa. É também interessante notar como que algumas dessas damas têm o corpo mais bem trabalhado e outras não. Tem o rosto mais bem trabalhado e outras não. Tá? Assim como naquela outra pintura, isso é intencional. Isso é intencional. Tá? Para mostrar essa análise do espaço, análise do tempo, análise da forma humana, que é uma análise experimental, que que é uma espécie de laboratório, que faz parte da liberdade do artista, da liberdade compositiva, né? E que vai ser realmente bem característica aqui do movimento. Aqui mais uma vez a anatomia muscular sendo muito marcante na pintura. A imagem numa tonalidade diferente, né? É um fundo de mar, veleiro. Também um dos quadros mais famosos do Picasso, Guernica. Ah, mostra os horrores da guerra. Um estudo de Van Esteren. Van Esteren participa do The Still. Hitler de Schroeder também. Né? Estudo arquitetônico. Agora, professor, por que isso aqui é cubismo? Vocês percebem o quanto esse processo de geometrização, deixa eu voltar aqui, o quanto esse processo de geometrização da forma orgânica, quer dizer, mesmo a forma do corpo, mesmo as formas da natureza, de repente elas são aqui planificadas e geometrizadas, tá? E num outro momento elas passam a receber uma colorização,
uma pigmentação diferenciada, uma pigmentação mais uma pigmentação diferenciada, uma pigmentação mais fazendo mais uso das cores primárias, das cores secundárias, no círculo das cores, tá? Isso irá interferir na arquitetura. Isso irá interferir na arquitetura porque a arquitetura vai, os arquitetos vão começar a deixar de buscar as formas tradicionais, vão começar a buscar uma geometrização maior do edifício no projeto, tá? E vão começar também a buscar o uso de cores mais simples, de cores primárias e de cores secundárias no edifício. Então isso vai interferir em projetos como o de Van Esteren, de Ritkel e Schröder e também de Le Corbusier, em uma fase de Corbusier. A propósito, Corbusier também terá pinturas. Eu acho que eu trago aqui alguma pintura dele. Essa aqui é Ville Savoie, muito conhecido o projeto dele, tá? Que expressa os pontos principais da arquitetura do Corbusier, que vocês vão estudar em tal quadro. Aqui, uma pintura cubista de Corbusier, tá? Com as mesmas características, bastante planificada, cores bastante simplificadas também, tá? No caso dele, não geometrizada, ele busca formas mais orgânicas. Bom dia, pai. E o quanto que obras como essa têm relação com obras como essa, do Corbusier, tá? Que é a Capela de Notre-Dame de Ronchon. Bom, o futurismo é um movimento específico da Itália, tá? Um movimento especificamente italiano. E ele se dá por influência direta do cubismo. E ele tem praticamente as mesmas características do cubismo. Ele é uma espécie de cubismo italiano, tá? Porém, ele é muito mais direcionado ao movimento. Alguns antecedentes do futurismo. E agora eu vou trazer para vocês algumas citações interessantes. Primeiro, de Minkowski. Ele diz na revista Naturforschenden Gesellschaft, de 1908, de agora em diante, o espaço sozinho ou o tempo sozinho estão fadados a esvanecer como sombras. Somente uma espécie de união de ambos preservará a sua existência. Então, essa união entre o espaço e o tempo, para vocês verem que era algo consciente e proposital, tá? O cubismo e o futurismo, eles têm as mesmas motivações e a mesma cultura. Isso é uma reflexão feita por Siegfried Giedion, tá? Os problemas suscitados acontecem simultaneamente e acontecem de modo independente, tá? O que acontece na França é independente do que acontece na Bélgica. As semelhanças com o cubismo, desde métodos, pensamento e sentimento, são um fato. Existe uma nova exploração dessa realidade tempo-espaço, tá? O
O cubismo faz uma experimentação e uma representação mais espacial, e o futurismo faz uma investigação maior do movimento. Tensões estéticas do futurismo. É um movimento pela conquista do tempo dentro do espaço. O espaço mais que tridimensional. O tempo aparece também como quarta dimensão. Representação do movimento e dos seus correlatos, como a interpenetração, a simultaneidade, né? Essa característica de você ter várias faces sendo representadas ao mesmo tempo. Aqui você tem vários momentos, por exemplo, de uma caminhada sendo representados ao mesmo tempo. Um protesto pela vida, a vida explosiva, o movimento, a ação, o heroísmo em todas as esferas da ação humana. A reação contra o silêncio de uma tumba, tá? Nas palavras de Jacob Burckhardt, que até então imperava na Itália. Esse silêncio de uma tumba que imperava na Itália, tá? Que se refere a essa perda da liderança da Itália na, nas artes europeias. Tá? Como eu comentei ainda agora, a França começou a ter a vanguarda nas artes europeias, tá? E a Itália passou por um período de silêncio. Então, Burckhardt fala sobre esse silêncio de uma tumba. Os autores do movimento futurista chamam a si mesmos de a primeira juventude italiana em séculos. Afirmamos que o esplendor do mundo foi enriquecido por uma nova beleza, a beleza da velocidade. Marinetti, poeta romano, publicou no Le Figaro, 1909. Eu quero que vocês observem que eu coloquei aqui a citação de um matemático, de um poeta, tá? Por que isso? Porque o futurismo ele vai bem além dos limites de uma arte que envolve artistas plásticos, de uma arte que envolva arquitetos e etc. Tá? Como a gente está acostumado a ver. O futurismo ele vai envolver poetas, ele vai envolver pensadores, vai envolver matemáticos. Tá? Os objetos em movimento multiplicam-se, se distorcem, exatamente como vibrações que de fato são, ao atravessarem o espaço. 1912, segundo o Manifesto Técnico da Pintura Futurista. Umberto Boccioni escreveu: devemos começar do núcleo central do objeto em criação, a fim de descobrir as novas formas que o unem invisivelmente ao infinito plástico aparente e ao infinito plástico interior. Aqui eu cito algumas obras de Carrá: dinamismo muscular, simultaneidade, táxi chacoalhando. De Bala, velocidade, cão andando. De Dino Severini, dança como um movimento de massas. E de Marcel Duchamp, na França, que não pertenceu nem ao grupo dos futuristas nem dos cubistas, mas também representou o tempo no espaço na obra Nu Descendo a Escada. Tá? Aqui Umberto Boccioni, a garrafa evoluindo no espaço, uma escultura que está em exposição no Metropolitan. Aqui o Nu Descendo a Escada, de Marcel Duchamp. Dino Severino, a dançarina azul. Dinamismo muscular de Carrá. Retrato de Marinetti, feito por Carrá. Marinetti, o poeta, né? A obra intitulada Futurismo, de Carrá, mesmo nome do movimento. Cão Andando, de Bala.
velocidade de bala, pessimismo e otimismo. Interessante aqui, um é pontiagudo, escuro, sombrio, né? O outro claro, tem a cor do céu e tem as bordas curvadas. E aqui eu trago o Santelia. O Santelia é um italiano dessa mesma época, tá? Ele faz parte do grupo dos futuristas, mas ele trabalha um pouco à parte, tá? Só que o Santelia ele tem essa característica de desenhar grandes projeções arquitetônicas em perspectiva, tá? São projetos assim, vamos dizer, utópicos. Ele representa como se fossem arranha-céus, fábricas, perspectivas urbanas, né? São projetos, esses projetos do Santelia nunca foram desenhados, nunca foram, desculpa, executados. Eu trago para vocês, apesar dele não fazer parte do futurismo nominalmente, como um dos integrantes do movimento, mas ele está inserido nesse mesmo período, ele tá projetando essas criações dele, porque essas criações vão ser muito importantes para os movimentos arquitetônicos que a gente vai ter em seguida, tá? Isso aqui tem muita relação, gente, com o que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos, na escola de Chicago, tá? Isso aqui tem muita relação com o que está acontecendo na Rússia, o construtivismo russo. Então, o Santelia, na realidade, está muito antenado com um movimento internacional que está se delineando para as próximas décadas, tá? Mas que ainda não tem uma forma de movimento internacional, ainda não tem uma forma de estilo internacional. Porém, que traz muitas características já de uma modernidade, de um modernismo, né? Traz muita novidade perto da tradição secular europeia e italiana. A gente vê também nessa repetição tripartida dele, por exemplo, uma influência do próprio Art Deco. O Art Deco é um movimento francês que ganha muito espaço nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Ah, que é também um movimento de renovação, de busca pelas artes decorativas, e que ele está ali entre as correntes de vanguarda e o movimento moderno. Ele é um movimento proto-modernista, o Art Deco, tá? Um movimento bastante geometricista, ah, sobre o qual a gente não vai trabalhar aqui nessa disciplina, tá? Mas que ele em algumas cidades grandes vai ser um movimento de transição, tá? Ele vai aparecer muito em algumas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belém. O Art Deco aparece muito em Miami, aparece muito em, esqueci o nome da capital do jazz no sul dos Estados Unidos, ah,
Vocês devem saber, tá? Ah, inclusive, deixa eu citar obras, o Palácio Duque de Caxias, ele é construído em estilo Art Deco, tá? As agências antigas dos Correios em todo o Brasil são construídas no estilo Art Deco. Inclusive, vocês devem se lembrar da agência dos Correios em Macapá, ela tem um pouco disso, não? Eu sou apaixonado por esses desenhos do Santelier, de verdade. Bom, eu trago também uma Malevich, tá? Bom dia, filha. Você vai trabalhar no ED hoje, tá? Trago Malevich, suprematismo. Ele é polonês, naturalizado russo, né? Ele faz parte de um movimento que tem também, sofre muita influência do cubismo, do futurismo, que vai influenciar o construtivismo russo. Ah, o Malevich foi quem eu comentei para vocês sobre os Arquitectonen, eu vou mostrar para vocês, tá? Ele pinta essa famosa obra que é quadrado preto sobre fundo branco, e ele projeta os Arquitectonen, que são essas maquetes, tá? Arquiteturais, essas maquetes que expressam intenções arquitetônicas e que são também muito importantes para a gente entender as possibilidades e intenções dos movimentos nessa época, tá? Já num caminho muito racionalista, um caminho muito geometrizante. Agora vocês veem que as experimentações aqui do Santelia e do Malevich, elas são ainda utópicas, né? Elas são experimentações que não são construídas. Os desenhos do Santelia não são construídos, os Arquitectonen não são construídos, tá? Diferente das experimentações que vão fazer os construtivistas russos, que serão construídos. Olha, essas maquetes do Malevich são maquetes de arranha-céus, tá? Mais uma vez aqui, muito no caminho do que a escola de Chicago está fazendo, muito no caminho que o Sant'Elia está desenhando na Itália, na mesma época. Tá? O construtivismo russo também, enquanto somente a sociedade, enquanto variável estruturada, possui história, e somente nessa continuidade social pode a arte ser compreendida coerentemente como uma entidade histórica. Aqui são alguns dos construtivistas: Shostakovich, Mayakovsky, Meyerhold, Odchenko. O construtivismo russo teve origem em 1919, logo após a Revolução Vermelha, Revolução Comunista, decorrida em 1918, foi uma vanguarda estético-política que misturava o idealismo socialista à pintura e à arquitetura, traduzindo a aclamação pelo novo governo em quadros e nas edificações estatais. As ideias possuem raízes do cubismo, suprematismo e futurismo, mas no seu interior era uma abordagem totalmente nova para fazer objetos que prezava muito mais pela funcionalidade do que pela estética, impulsionada pela indústria e pela racionalidade científica. O construtivismo nega uma arte pura e tenta negar que ela é uma criação humana. Uma arte nova deveria ser inspirada nas conquistas do povo operário, abrangendo as novidades que as máquinas e a industrialização traziam. Então eles entendem, por exemplo, que a arte se compõe de ideia e forma, que o conteúdo da arte é a ideia investida de uma forma artisticamente trabalhada, que a arte não é somente um símbolo, mas ela é a criação.
ela é ao mesmo tempo objeto e sistema, ela é produto e não é reflexo, ela é um meio e não é definitiva, ela não é somente signo, ela é obra. Tá? A máquina é a principal fonte de inspiração dos construtivistas. Ela motiva a revolução e logo motiva a nova arquitetura do Estado. Integra a criação à reprodução técnica e industrial das formas, ou seja, possibilita o funcionalismo, um dos principais pilares da arquitetura construtivista. Até o surgimento do construtivismo, nenhum movimento na evolução da arte moderna tinha sido uma expressão tão completa da ideologia marxista ou tinha estado ainda tão intimamente ligado a um organismo comunista revolucionário. Aqui alguns exemplos, simbolismos, cubofuturismo, construtivismo e produtivismo. A análise do mundo artístico russo começa por essa busca pelo ambiente, os seus nexos intrínsecos, as relações que nós podemos derivar do mundo intelectual e das práticas sociais e culturais que estavam em voga. Então aparecem aqui várias experimentações em mobília, tá? Uma experimentação arquitetônica, perspectiva, tá? E no caso dos construtivistas, esses prédios serão executados. No ano de 1920 é formado o primeiro grupo que põe à prova toda forma de arte que não seja útil para o movimento. E surge o Instituto de Cultura Artística e os ateliês técnico-artísticos superiores, dando o pontapé inicial para que o movimento saísse do papel. Bom, existem 10 leis do construtivismo russo. Eu vou pular essa parte aqui, tá? Eu sei que vocês podem pesquisar ou então vocês podem retornar aqui, dar um pause para poder ler. Construtivismo russo na arquitetura. Os arquitetos construtivistas buscavam refletir em seus projetos os ideais do mundo novo, sempre servindo ao povo e ao Estado. Projetar coisas úteis, criando uma nova arquitetura chamada arquitetura prática. Deveria servir à massa e ao Estado enquanto cumpre seu papel. Deveria ser um modelo social. O construtivismo vai ter uma expressão na fotografia e no cinema, vai ter uma expressão na ilustração, na publicidade, vai influenciar a publicidade moderna, e vai ter uma expressão muito grande na arquitetura. Eu trago aqui uma série de exemplos para vocês. Tá? Pronto, vocês se lembram dos projetos não executados de Saint-Élier e de Malevich? Bem, aqui a gente tem também utopias, né? Ideias não executadas, mas a gente tem aqui muito mais ideias executadas. Ideias que transitam entre o tradicional e o moderno. Ideias de edifícios que utilizam, essa aqui é uma garagem, tá? Que utilizam o material industrial, experimentando, experimentando as novas formas. Olha aqui à direita, mais uma vez, a influência do Art Deco, tá? Não sei se vocês percebem aqui à direita a influência do Saint-Élier e do Malevich na forma do edifício. Aqui também a influência do Saint-Élier. Esse edifício tem uma série de características que no Brasil a gente chama de Art Deco. Eu acho que
Várias dessas características elas vão ser absorvidas pelo movimento Art Deco e vocês podem, por exemplo, comparar esse edifício com o edifício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, ou do Palácio Duque de Caxias, e vocês vão perceber algumas identidades. Tá? Não sei se vocês observaram os pilotis ali embaixo. Chama atenção para o comprometimento dos artistas com a propagação da mensagem e da ideologia na qual eles acreditavam. Tá? Aqui aparecem dois trabalhos brasileiros sobre arte, ensino, utopia e revolução, construtivismo russo, arte e design gráfico dos cartazes soviéticos, mostrando o quanto isso tem sido estudado. O desaparecimento da arte não seria em prol de uma sociedade sem estética e sem beleza, mas de uma vivência através de um mundo remodelado e recriado de forma ampla, não coisificado ou alienado. A transição do mundo burguês para o mundo socialista seria feita através de uma nova cultura, livre das amarras capitalistas e pronta para realizar as potencialidades maiores do ser humano. Portanto, essa adequação e vontade de participar da construção social fez do construtivismo uma causa, um motivo, uma razão e não somente um simples estilo artístico. Então, era um estilo com uma intenção ideológica muito forte. Tá? Eu posso não ter comentado aqui, mas o futurismo italiano, ele também carregava muito disso. Tá? Ele tinha muita ligação ah, com o Estado de Mussolini, tá? Com o movimento político de Mussolini. O futurismo russo acreditava na guerra, acreditava no Estado mínimo, e eles defendiam a ditadura de Mussolini na Itália. Né? Então, assim, não é simplesmente porque a arte esteja associada a um Estado, né? Não é simplesmente porque esteja adequada, o grupo esteja adequado com vontade de participar de uma construção social, que faz de de um estilo, de uma tendência, de uma corrente de vanguarda, mais do que um estilo artístico. Porque as duas correntes deixam um legado muito grande, né? Os dois movimentos, um de esquerda, que é a Revolução Russa, e outro movimento de direita, que é o fascismo na Itália, eles acabam deixando marcas profundas de diversos tipos, e sem tentar qualificar direita ou esquerda, nada aqui, mas os artistas, esses grupos, o que mais me chama a atenção é o quanto, no momento em que o artista produz, acreditando firmemente que a obra dele é capaz de mudar o ser humano, é capaz de interferir positivamente na construção de uma nova sociedade, aí sim, aí sim a gente tem uma construção artística que vai mais além de um simples estilo. Eu acho que essa vai ser uma das grandes vantagens do movimento moderno, porque o movimento moderno ele vai ser carregado de uma ideologia de construção social, né? E vocês vão ouvir falar muito isso no semestre que vem. Bom, gente, nós vamos ficar por aqui hoje, tá bom? Ah, esse aqui é o último slide. Deixa eu retornar aqui para essa câmera.
Encerrar a apresentação. Bem, hoje eu estou esperando os trabalhos de vocês, tá bom? Os resumos. Como eu já expliquei no WhatsApp, eu tenho um compromisso agora de última hora, imprevisto mesmo, e por isso eu estou deixando essa aula gravada antes do horário da aula, tá bom? Espero que corra tudo bem, vocês possam assistir direitinho e a gente vai se falando. Um abraço e ótima sexta-feira, ótimo final de semana.